Será que ainda hoje, em pleno século XXI, existe racismo no Brasil? Por mais que existam leis que garantam a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela até hoje a nossa sociedade. Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, e o nosso convidado é o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Álvaro Nascimento. É muito comum indivíduos rotularem as pessoas negras de estarem fazendo mimimi quando se sentem ofendidas por algum ataque racista ou sofrerem injúria racial. Peço alguns minutos do seu tempo para que você reflita sobre o assunto logo assim que tirar os fones dos ouvidos. Primeiro, deixa eu te contar de como o racismo se naturalizou no Brasil. O racismo foi disseminado a partir de um conjunto de discursos científicos baseados em estudos rudimentares e imprecisos que eram possíveis no século XIX. Homens da ciência naquele período puseram em xeque as certezas sobre a origem do ser humano. Observaram as diferenças fenotípicas entre pessoas provenientes dos mais vastos rincões do mundo. Os povos originários da África, América, Europa, Oceania e Ásia, comparativamente, apresentavam cor de pele, formatos de nariz, olhos, alturas, visões de mundo e costumes variados. Seriam eles e elas descendentes do primeiro casal que conceberam o Homo sapiens? Perguntavam-se. Com os limitados recursos da época, estudiosos europeus investigaram as diferenças corporais, comportamentais e intelectuais dos seres humanos. Verificaram e compararam armamentos, vestimentas, arquiteturas das casas, organização política, tecnologias de produção, formas de registro e rituais religiosos produzidos pelos povos conhecidos do planeta. Criaram técnicas de investigação como a frenologia, a fisiognomonia e a antropologia criminal e defenderam que diferenças biológicas explicavam aquela diversidade. O maior problema foi quando as hierarquizaram. Para estes cientistas, as diferenças seriam as responsáveis por alguns seres humanos evoluírem e progredirem, enquanto outros nem tanto. Ao defenderem uma hierarquização entre raças superiores, as brancas, inferiores, negros, amarelos, indígenas e híbridas, mestiças, cientistas criaram os maiores males presentes desde o século XIX, o racismo. Como nos ensinou o professor Kabengele Munanga, este mal hierarquiza, desumaniza e justifica a discriminação existente entre seres humanos. Estas teses auxiliaram na legitimação do imperialismo europeu na África, Ásia e Oceania, a partir do falso discurso de que levariam a civilização e o progresso àqueles povos. Destruíram grupos étnicos, valores e costumes milenares, conhecimentos riquíssimos, relações sustentáveis entre o homem e a natureza. Também saquearam monumentos históricos, fizeram experiências humilhantes para as pessoas, além de adoecê-las por fome e miséria. Por fim, além da exploração econômica, investiram na implementação e ampliaram os modelos de sistema de governos europeus, as religiosidades cristãs e os valores culturais do dito velho continente. O impacto foi extremamente danoso. No caso brasileiro, tais ideias despertaram forte interesse de cientistas, formadores de opinião e políticos, incomodados com a grande quantidade de negros, indígenas e brancos em frequentes relações interétnicas. O conde Gobineau, ao visitar o Brasil nas últimas décadas da escravidão, expressou dúvidas acerca do futuro do país, mesmo sem ser um cientista. Assim, afinal, perguntava-se ele, seria o Brasil uma nação de cidadãos à altura dos europeus com toda aquela miscigenação? Para aquele pregador da ciência, os homens não eram iguais e aquelas misturas raciais de todo tipo só pioravam a situação, gerando o maior dos problemas para o Brasil na visão dele, as raças híbridas. Pensamentos como estes foram infiltrados nos primeiros núcleos de desenvolvimento da ciência no Brasil na segunda metade do XIX e passaram a ser ouvidos por governos, deputados e senadores. Esse pensamento orientou a política de Estado, que elegeu os europeus como imigrantes preferenciais para o trabalho em fazendas ou projetos de colonização. Aos escravos não se reservariam terra alguma. As teorias raciais foram fundamentais para legitimar este descaso com a população que trabalhou durante 300 anos no Brasil, escravizada. Enfim, o maior projeto do Estado brasileiro para libertos era não ter projeto algum. Esta discussão dos cientistas do século XIX, por outro lado,
constituiu uma identidade positiva para pessoas brancas e serviu para que elas e seus descendentes conquistassem, legitimassem e mantivessem privilégios em relação aos povos originários dos demais continentes. Hoje isso pode ser observado na riqueza dos países de maioria branca ao norte do hemisfério. Não à toa, políticos, personalidades religiosas e acadêmicos suíços lançaram uma iniciativa para avaliar o papel da Suíça na economia escravocrata nas Américas através do financiamento do comércio de escravizados e escravizadas e mais ganhos obtidos com a indústria têxtil. Defendem que o país, ou seja, que a Suíça, mergulhe para entender seu papel no tráfico de escravos e que, eventualmente, negocie reparações. As pesquisas revelam que, longe dos portos de Lisboa, Luanda ou Salvador, eram banqueiros e empresários suíços que, de uma forma expressiva, financiavam o tráfico ao Brasil, para a América Latina e se enriqueciam com ele. Mas não foi só nos países do hemisfério norte que as pessoas brancas se beneficiaram e ainda se beneficiam do racismo. As pessoas brancas das Américas do Sul e Central, por exemplo, também podem ser inseridas neste grupo. O capital econômico acumulado pela família ao longo de gerações, o capital social de amizades que distribui informações e vagas de melhores empregos a pessoas brancas da mesma rede, o fato de ter a pele clara que abre as portas dos bancos, restaurantes e portarias de condomínios sem ser confundido com bandido, empregada doméstica, entregador de pizza, porteiro ou segurança. Afinal, como afirmou Grada Quilomba, os negros e negras são transformados numa representação mental daquilo com o que o sujeito branco não quer se parecer. O racismo, querido e querida ouvinte, mantém-se e reproduz-se ainda hoje, sendo adaptado aos diferentes tempos históricos. Enfim, ele está vivo e ganha imensa visibilidade nos meios de comunicação, quando um jogador de futebol é chamado de macaco nos estádios, na ausência da baixíssima quantidade de artistas negros nas premiações do cinema, no irrisório número de parlamentares ocupando as cadeiras de deputados do Senado, na administração de grandes empresas. Os negros, pelo contrário, são maioria nas cadeias, enfrentam dificuldades econômicas para completar sua formação escolar, recebem os menores salários, ocupam os postos mais baixos de emprego, enfim, essas e mais mazelas recaem sobre o corpo de pessoas negras. O branco privilegiado geralmente se sente isento de qualquer culpa ou negam veementemente terem sido beneficiados por esses males. Se sentem ainda convencidos que a culpa é dos próprios negros incapazes de mudarem suas vidas. Esta posição extremamente confortável e covarde leva pessoas brancas a cobrarem do Estado uma solução para o problema, mesmo que através de extrema violência, como a pena de morte, a esterilização de mulheres negras, a ampliação do sistema presidiário. Não à toa, também condena o sistema de cotas raciais, o ensino de história da África e qualquer política de afirmação positiva. E o Estado é ocupado, pasmem, por imensa maioria de pessoas brancas. Como definiu Silvio Almeida, são essas pessoas brancas que exercem o domínio sobre a organização política e econômica da sociedade. Entretanto, a manutenção deste poder, ou seja, manter-se com esse poder adquirido, depende da capacidade deste mesmo grupo branco dominante institucionalizar seus interesses, impondo a toda a sociedade regras, padrões de conduta e modos de racionalidade que tornam normal e natural o seu domínio branco. Essas pessoas, consciente ou inconscientemente, podem desprezar a dignidade e desumanizar o corpo de pessoas negras e, com isso, contribuem para diminuí-las, desencorajá-las, dominá-las, explorá-las e violentá-las. Em casos mais graves, podem até matá-las se tomadas do ódio. Isso pode ser notado nas ditas brincadeiras ao chamar o colega de negão, macaco e outros termos racistas. Quando o branco promove uma pessoa de sua cor em detrimento do negro, mesmo que ambos pretendentes tenham a mesma formação e eficiência. Quando se selecionam atores e atrizes que interpretarão as personagens da próxima novela. Ou até quando você, ouvinte, olhar para o lado e perceber que não inclui amigos e amigas negros e negras no seu grupo de amizades. Por quê? As pessoas naturalizam o racismo a ponto de não se incomodarem com um corpo docente formado exclusivo ou majoritariamente por pessoas brancas. De nos hospitais não verem médicos
médicos e médicas negros e negras. Eles ainda rotulam de mimimi qualquer reclamação de negros e negras contra ataques racistas disfarçados e mesmo aqueles virulentos. É o famoso discurso de, poxa, ele não sabe brincar, né? Minha sugestão para observação dos efeitos do racismo, ouvinte, é o de sempre quando você chegar a um lugar com ar-condicionado, com poltronas confortáveis, ambientes cleans, cafés, sucos, frutas e biscoitinhos deliciosos. Nesse exato momento, olhar para as pessoas que elas estão gozando daquele conforto e perguntar-se, e se essas pessoas fossem negras, elas estariam aqui? Obrigado pelo seu tempo. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.